Oi, pessoal, tudo bem? Vou tentar aqui gravar um videozinho para explicar um pouquinho para vocês essa parte de circunferência e círculo, né? No YouTube tem muitos vídeos, mas às vezes alguns não entendem, né? Tomara que vocês tenham entendido, mas, né? Então, eu vou tentar ajudar um pouquinho aqui, tá bom? Então, ó, vão prestando atenção, qualquer coisa vai dando uns pause e volta para entender certinho. Aqui eu coloquei circunferência e círculo e coloquei um exemplo. Vocês estão vendo a diferença desse para esse? Esse daqui seria só o contorno. Então, esse daqui é o exemplo de circunferência, tá? Só o contorno, circunferência. O contorno preenchido dentro é um exemplo de círculo. Então, vamos pensar num exemplo. Ó, vou pegar aqui minha aliança e vou pôr aqui para vocês verem, ó. A minha aliança é um exemplo de circunferência. E uma moeda, deixa eu ver aqui, uma moeda, ó. Uma moeda é um exemplo de círculo. Deu para ver bem a diferença de um e de outro? Muito bem. Agora, vamos para essa, ó. Elementos da circunferência. Elementos, a gente pode dizer que são as partes, assim, o que que eu observo? Se eu pegar uma circunferência, o que que dá para mim observar? Que medidas eu posso fazer ali da circunferência, né? Será que eu posso medir o que dela, né? Observar o que? Então, elementos seriam as partes. Vocês estão vendo aqui que a primeira coisa que eu fiz, ó, foi achar o meio, o centro. Então, já é um elemento da circunferência, o centro. Esse pontinho aqui, ó, é o centro da circunferência. Então, já é um elemento. Que mais? Se eu pegar do centro e fizer um traço, a gente chama de segmento, tá? Se eu pegar do centro e fizer um traço até a borda, eu tracei um pedaço de reta, então eu falo que é um segmento de reta. Isso daqui tem um nome também. Qual o nome disso daqui? Raio. Então, o que que é raio? Um segmento de reta que vai do centro até a beirada, até a borda, até o contorno da circunferência. Quantos raios eu consigo traçar numa circunferência? Infinitos. Porque eu posso fazer um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Eu vou traçando. Todos vão ter o mesmo tamanho. Esse outro traço aqui embaixo, ó, a gente chama de corda. Então, o que que é corda? É um segmento de reta que vai de um lado, de um ponto até outro da circunferência. E esse eu posso fazer quantos? Infinitos também, mas eles vão variar de tamanho, porque se eu fizer um mais para cima aqui, ó, já vai ser uma corda maior. Posso fazer um bem pequenininho, certo? Então, esse é a corda. Vou escrever aqui, corda. Se a minha corda passar pelo centro, tá vendo? Que isso aqui também tá ligando um lado ao outro, mas tá passando pelo centro. Se a minha corda passar pelo centro, aí ela muda de nome. Aí, em vez de falar que ela é uma corda, eu vou dar um nome especial para ela. Eu falo que é o diâmetro. Então, o que que é diâmetro? É uma corda que passa pelo centro. E vocês podem observar que eu posso traçar vários diâmetros, mas todos vão ter o mesmo tamanho, porque todos vão ter que passar pelo centro, então todos vai ter o mesmo tamanho. E uma outra coisa que vocês podem observar também é que o diâmetro ele vai ser o dobro do tamanho do raio, porque o raio não é do centro até a borda. Então, o diâmetro vai daqui até aqui, então ele vai ser como se fosse dois pedaços de raio, dois raios. Dois raios deu o diâmetro, tá certo? Então, já vimos os elementos da circunferência. Agora, vamos para cá. Comprimento da circunferência. O que que é isso? Comprimento seria o contorno todinho, se eu conseguisse medir aqui em volta. Um pouquinho antes de sair, de parar as aulas, a gente estava nessa parte. Não sei se vocês lembram, eu tinha pedido como tarefa para vocês pegarem em casa alguma coisa redonda, um prato,
o fundo de um balde, um CD, alguma coisa redonda. Aí eu falei para vocês pegarem uma fita métrica, porque é mais molinha, com uma régua ia ficar difícil para medir aqui em volta, né? Ia ter que ir virando a régua, não ia dar muito certo, mas com uma fita métrica daria para medir o contorno de alguma coisa redonda, assim, circular. E eu falei para vocês, pega, mede e anota quanto centímetro deu. Depois, da mesma circunferência, eu falei para vocês medirem o diâmetro da mesma circunferência. E aí fazer uma divisão. O comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro, tá? Vou pôr C para vocês lembrarem que é o comprimento da circunferência, seria o C. E D seria o diâmetro. Então, você pega o comprimento da circunferência, divide pelo diâmetro, e por incrível que pareça, né, a gente ia concluir isso na sala, é que de todo mundo ia dar um número muito próximo. E esse número ia ser aproximadamente 3,14. Por que aproximadamente? Porque nunca vai dar exato, ele é um número que tem infinitas casas decimais, esse número, ele não para aqui no 3,14. 3,1415 e tem mais um monte de número, tá? Mas, assim, a gente dá uma arredondada nele e fala que é 3,14, porque esse valor aqui acontece em todas as circunferências. Qualquer uma, qualquer coisa que você pegar e medir, vai dar esse número aproximado. E esse número, ele ficou muito famoso, ele recebeu um nome especial, ele se chama pi, e a gente usa esse símbolo aqui, ó, assim, tá? Esse é o símbolo do pi, que vale aproximadamente 3,14. Ele é tão famoso, esse número, que tem até um filme, né? Com o nome dele, tá bom? Então, recapitulando o que nós vimos hoje, o que é circunferência, o que é círculo, as partes de uma circunferência e um pouquinho sobre o comprimento da circunferência, tá bom? Depois eu faço outro videozinho explicando para vocês mais alguma coisa. Um beijão!